E aí, internautas pensadores, tudo bem? O que vocês vão ver agora é um corte de uma das lives que eu fiz. Peço o favor de inscrever-se no canal, curtir o vídeo e para quem puder contribuir com o nosso projeto no Apoia-se ou na chave Pix que estão aqui na descrição, ficaria muito agradecido. Muito obrigado. O próximo, então, filósofo aqui que vamos abordar é o filósofo Aristóteles. Tá? Aristóteles que foi basicamente o discípulo de Platão, né? Então, aqui os três maiores clássicos da filosofia grega, né? São, então, mestres e discípulos, basicamente. Né? Sócrates foi mestre de Platão, Platão foi mestre de Aristóteles. Mas a ideia aqui é de que entre Platão e Aristóteles, né, há certas divergências, né? Aristóteles era um discípulo muito rebelde, né? Sempre então trazendo aí ideias diferenciadas acerca do seu mestre, né? E era nisso que o Platão gostava muito da Aristóteles, né? Essa ideia de que realmente Aristóteles não aceitava tudo passivamente, né? Sempre botava em questionamento os conceitos que eram apresentados, né, pelo mestre Platão, e que depois, então, Aristóteles foi desenvolvendo a sua própria filosofia, tá? E o Aristóteles, então, traz aí a ideia de que o nosso conhecimento, ela vem pela experiência, daquilo que em grego nós chamamos de empiria, tá, pessoal? Empiria, né, é o que? Essa experiência através dos nossos sentidos. Né? Aristóteles, então, ele traz a ideia de que para que a gente possa conhecer algo, para que a gente possa, então, conhecer a verdade, precisamos experimentar o mundo à nossa volta através dos nossos sentidos. Né? Não tem, então, como chegarmos ao verdadeiro conhecimento se não nos utilizarmos. Então, enquanto Platão rejeita, né, o uso dos sentidos na busca do conhecimento, o Aristóteles vai falar que isso é essencial, que sem os nossos sentidos não seria possível conhecer. Né? Afinal, só conseguimos compreender o mundo à nossa volta se utilizarmos corretamente os nossos sentidos para isso. Por exemplo, uma pessoa que é cega de nascença, né, ela nunca vai conseguir compreender, por exemplo, a ideia de cores. Né? Como é que você vai definir para uma pessoa que é completamente cega de nascença, né, como é que você vai definir para ela o que são as cores, sem se utilizar de objetos, né, para definir isso? Né? Então, são necessários os sentidos para que a gente possa compreender o mundo ao nosso redor. Né? E esse mundo ao nosso redor, essas coisas que estão ao nosso redor, né, o Aristóteles chama de substância. Então, substâncias são todos esses objetos, né, que nós percebemos através dos nossos sentidos. Mas todos eles, né, possuem aquilo que chamamos de essência ou acidente, tá? Todas as substâncias, né, elas são compostas por esses dois aspectos. Né? O que seria a essência? A essência seria aquilo que faz com que uma substância seja o que é, e não outra coisa. Então, é basicamente aquilo que faz com que o objeto possa ser nomeado como sendo aquele objeto. Né? Como, por exemplo, um copo. Né? Ora, né, o que há de essencial em um copo? Basicamente, segurar o líquido ali dentro para que a gente possa, então, né, nos nutrir desse líquido que está aqui dentro. No caso aqui, a minha aguinha, né, para poder me hidratar. Agora, o acidente seriam características dessa substância que podem existir ou não existir, na qual ela não vai deixar de ser aquilo que é. No caso, esse copo aqui, ele é vermelho, né? Mas ele pode ser azul, pode ser branco, né? Pode ser transparente, ele pode ser de vidro, de plástico, de metal. Essas características, então, são características acidentais. Por quê? Porque esse objeto, então, ele pode ter ou não ter essa característica, ou ter características diferentes, e ele não vai deixar de ser aquilo que é. Já na essência, não. Na essência, é aquilo que torna o objeto, as coisas, aquilo que são. Né? Ou seja, o que um copo, para ele deixar de ser um copo, ele se tornaria o quê? Por exemplo, você vai pegar um copo e um prato. Né? Ora, é a essência que acaba diferenciando um prato de um copo. Né? Apesar de que você pode colocar líquidos dentro de um prato para beber, mas não seria tão eficiente quanto, né, a utilização de um copo.
né? E aí, então, o Aristóteles fala que para a existência dessa substância, para a existência, então, desses objetos no mundo, são necessários 4 tipos de causas, né? 4, então, causalidades. O Aristóteles é um dos que fala acerca dessa ideia de causalidade, né? E para ele, então, a primeira causa de todas, né, é a causa material, ou seja, é a matéria da qual o objeto é feito, né? No caso aqui desse copo, né, o material desse copo é o plástico, né? Mas temos copos de metal, copos de vidro, copos de porcelana, vários tipos de materiais que podem compor um copo, né? Então, a causa material, mesmo sendo uma causa acidental, né, ainda assim é necessária. Afinal, se esse copo não tivesse matéria, né, não teria como a gente, então, falar acerca desse copo, né? A segunda causa é a causa formal, né? Ou seja, a forma que esse objeto possui, né? Afinal, o que faz com que isso aqui a gente possa determinar como um copo? É a sua forma, né? Meio cilíndrica, na qual, então, há um buraco em cima, né? Na qual ele é vazio por dentro, né? Para que possamos, então, né, inserir líquidos aqui dentro, né? E, claro, tem que haver um suporte aqui fechado, né? Ora, a forma de um copo é diferente de uma forma de um caneco. Se aqui tivéssemos, então, né, agora esqueci o nome do bendito, do objeto que vai aqui ao lado aqui, mas um suporte, na qual, então, eu seguraria nesse suporte, ao invés de me segurar no copo, aí a gente chamaria isso, então, de caneca. Então, seria uma forma diferente, né? A terceira causa seria a causa eficiente, ou seja, quem produziu esse copo, né? No caso aqui, provavelmente deve ter sido uma máquina que, que, que fabricou, né, esse copo. Então, a causa eficiente é aquele que faz com que possa, então, dar forma a esse copo aqui, né? E a última causa, que seria essa uma causa, então, essencial, seria a causa final, ou seja, o objetivo, né? O fim da qual, então, né, para que serve esse objeto. No caso do copo, é para nos hidratar com os líquidos, né? E assim temos, então, as 4 formas, segundo Aristóteles, né, que dão, então, existência aos objetos que podemos conhecer, né? Esses objetos materiais nas quais a gente possa conhecer no mundo à nossa volta.